Olá, começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje estamos com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Caldas-Schubert e também o nosso querido José Maria. E o tema de hoje, vamos iniciar falando sobre mediunidade. Como o Espiritismo vê a mediunidade? É um dom especial, Sueli? O Espiritismo veio esclarecer acerca da mediunidade. Não é a mediunidade uma invenção do Espiritismo. Sempre existiu o intercâmbio com o mundo espiritual. Se nós olharmos a história dos povos, as civilizações antigas, nós sempre vamos encontrar, desde o homem primitivo, o homem das cavernas e logo em sequência, aquelas experiências que vieram logo a seguir, nós vamos encontrar a presença dos espíritos, sempre assinalando que estão ao nosso lado, que estão interagindo conosco. Portanto, nós podemos aí citar desde os pajés, nas tribos indígenas, as tribos primitivas, os xamãs, o xamanismo, que existe, é quase tão antigo quanto a humanidade, e também, logo depois, através dos tempos, as formas de adoração do ser humano em relação a Deus, sempre sacralizando determinadas situações, determinados locais, e passando a adorar a Deus, a adorar as entidades, de uma forma que denota a presença dos seres invisíveis. Portanto, a doutrina espírita veio trazer de volta essa noção, esse conceito. Entretanto, nós sabemos que no Oriente, muitas das grandes religiões aceitam o intercâmbio com os espíritos. Portanto, não é uma novidade. Sabe, Delmar, o que muitas pessoas às vezes confundem é que se é um dom especial, porque há muita idolatria com respeito aos médiuns. Então as pessoas acham que é um privilégio. Entretanto, todos são médiuns. Agora, aqueles que têm tarefa é que têm alguma coisa a mais, talvez, do que os demais. E quando a mediunidade ela aflora, muitos pensam que ela pode afetar o campo mental. Então, alguns perguntam assim, a prática da mediunidade pode afetar o mental das pessoas, deixar as pessoas desequilibradas, deixar as pessoas com problemas mentais? Pelo contrário, Zé Maria e eu que somos médiuns, podemos atestar isto, porque quanto mais nós exercitamos a mediunidade, mais nós sentimos que o nosso discernimento, a nossa possibilidade de encarar os fatos, de fazer análise, de senso crítico, de inteligência, de memória, foi cada vez mais se ampliando, se aprofundando, porque a mediunidade, ela nos possibilita uma abertura do campo mental propriamente. E isso, ao invés de causar prejuízo, enriquece. Uma das coisas que eu acho que provocou em mim, com mais facilidade, a questão da mediunidade, é que pelo fato de conhecer os eventos mediúnicos, eu me possibilitei conhecer-me melhor. Então isso, pelo contrário, me trouxe muito mais lucidez do que antes de eu ter a compreensão e o entendimento da mediunidade. Então vocês estão dizendo que algo que é fundamental é buscar o conhecimento, uma vez que se manifeste a mediunidade, é importante o estudo, é importante o conhecimento para dar esse alicerce. E aí o mental ele é muito beneficiado com isso, não é mesmo? Havia um conceito antigo que a prática da mediunidade poderia levar a criatura à loucura. Isso. Mas isso já, de muito tempo para cá, as pessoas já têm uma noção completamente diferente. Ao invés de levar à loucura, pelo contrário, pode até curar, se a pessoa tiver algum tipo de distúrbio, alguma coisa ligeira, né? Claro. Sim. Nesse caso, ela pode até melhorar, no sentido de que a prática mediúnica vai ampliar o seu raciocínio. E, às vezes, até alguma coisa que a pessoa trazia, era portadora de uma certa confusão mental, uma certa preocupação que exacerbava o limite normal, pode ser curada através da prática mediúnica. Aquilo tudo pode passar a partir do momento em que a pessoa está exercendo a mediunidade. Então é justamente, em muitos casos, o oposto da crença antiga. Exatamente. Algumas religiões ou alguns profitentes de algumas religiões ainda cultivam essa crença, entendeu?
Entretanto, qualquer pessoa que entra dentro da doutrina espírita, que recebe os esclarecimentos da doutrina espírita, conforme a doutrina explica esse tipo de fenômeno, é evidentemente que ela vai estar muito melhor alicerçada. E agora, um outro ponto que é as curas de Jesus. As curas de Jesus eram de origem mediúnica? Bem, nós temos que entender que Jesus é o espírito mais perfeito, mais evoluído que já veio à Terra. Sim. E, portanto, ele tinha o poder pessoal. Quando a pessoa consegue uma evolução espiritual muito avançada, ela passa a ter condições de um magnetismo muito mais evoluído, muito mais treinado, adaptado. Então, nesse caso, Jesus, com seu próprio potencial, tinha condições de devolver, por exemplo, a visão a um cego, de curar os leprosos, hoje chamados rancenianos, e nesse caso ele dava de si mesmo, né, do seu próprio magnetismo. Um exemplo clássico, que é muito citado, é o da mulher que tinha um fluxo sanguíneo. Sim. Que essa mulher, ela ao se aproximar de Jesus, que estava rodeado por uma multidão, ela queria conversar com o mestre, pedir ajuda. Quando ela notou que ela não conseguiria chegar perto, porque a multidão estava impedindo isso, ela imaginou que se ela tocasse apenas na ponta do manto do mestre, ela ficaria curada. E isso realmente aconteceu. Ela imediatamente sentiu o poder curador do Cristo, por causa da sua aura, da sua irradiação, por ser muito pura. Nesse caso, Jesus percebeu e ele vai perguntar: quem me tocou? Porque de mim saiu uma virtude, ou seja, saiu uma energia curadora. Então, ele tinha, ele próprio, esse poder. E hoje, os médiuns na atualidade, quem são? Como procedem? Chega aí, Zé Maria. São pessoas comuns, igual a todos nós, com a diferença, talvez, essa de colocar a mediunidade a serviço. Porque todo aquele, de acordo com a doutrina espírita, né, todo aquele que sente em maior ou menor grau, né, a percepção dos espíritos, é por este fato médium. Então, todos nós somos médios. Entretanto, é necessário fazer uma distinção entre aquela mediunidade espontânea, intuitiva, premonitória, qualquer coisa que nós sejamos portadores para o conjunto das atividades do dia a dia, e aquela mediunidade de tarefa, aonde você já se impõe uma regra, uma disciplina, um trabalho, enfim, uma ação junto aos espíritos, uma ação mais efetiva. Tá certo? Os médios somos, então, todos nós. E pessoas comuns, né? Pessoas que no dia a dia estão trabalhando, têm a sua profissão, têm a sua família. Não é como antigamente aquela noção do profeta, não é? Que eram médiuns, profetas, oráculos, e que tinham, assim, toda uma espécie de veneração das pessoas e ficavam, às vezes, circunscritos a um tipo de vida muito fechada, não é? Monástica. Monástica, não interagiam com as outras pessoas. Hoje em dia, não. O médium é uma pessoa que está no dia a dia conversando, participando, trabalhando, contribuindo. O importante é essa contribuição, que é uma coisa diferente. Como Zé Maria acaba de dizer, aquele que tem essa mediunidade de tarefa, ou seja, aquele que vai realmente exercer a mediunidade a benefício do próximo, este já vai ser encaminhado, porque aí já tem o seu guia espiritual, o seu mentor, que vai orientá-lo. E a partir daí, a base de tudo é o estudo da doutrina espírita. O médium precisa estudar e precisa conhecer bem os próprios mecanismos da mediunidade. E como o espiritismo vê a prática mediúnica paga, quando consultas muitas vezes são feitas e em troca de um retorno financeiro? Como o espiritismo vê? É bom ressaltarmos que em doutrina espírita e nessa prática do dia a dia nas casas espíritas, tudo está apoiado e assentado nos ensinamentos de Jesus.